Olá, sejam bem-vindos ao Space. Meu nome é Davi Carboni e eu sou responsável pelo desenvolvimento de oportunidades de uma área de negócio chamada Customer Service for Digital Industry. A nossa apresentação ela vai tratar de um contrato de manutenção preventiva chamado SeaCare. Então esse contrato ele tem o propósito de atender toda a base instalada do nosso Simatic SPCS7. Bom, a Customer Service ela tem diversos elementos dentro do portfólio e esses elementos ele tem a responsabilidade de cuidar da base instalada dos nossos produtos. Esses produtos não apenas focados em automação industrial, mas também a parte de drives e componentes de baixa tensão. Vocês conseguem ver aí que nós temos diversos elementos e alguns desses elementos é o que está agrupado dentro do nosso SeaCare. Então, nós fizemos uma agrupação desses elementos, gerando um maior custo-benefício, um maior valor agregado para os usuários, olhando o que cada componente desse fornece e a agregação de valor que cada um deles traz. Então, nós temos ali na parte laranja os elementos para modernização e upgrades, na parte central a parte focada em manutenção, a parte de sobressalentes, reparos e na linha inferior a parte de suporte e consultoria, que é o propósito da nossa apresentação. Então aqui nós vamos focar muito nesses elementos que estão marcados na cor azul, que são os elementos de portfólio do nosso SeaCare, os elementos que contemplam o nosso SeaCare. E aí todo esse conjunto de elementos, eles agrupados formam o LCS, o Life Cycle Services. Então, esse Life Cycle Services é o que vai cuidar da base instalada, trazendo com que as instalações nunca fiquem obsoletas, fazendo as atualizações das mesmas. Legal, esse slide ele é muito completo porque ele mostra todas as possibilidades, as modalidades de atendimentos que nós conseguimos fazer para os nossos clientes e aí dividido em diversos níveis. Então vou explicar um pouquinho cada um desses níveis e dando um foco muito no SeaCare, que é o propósito da nossa apresentação. Então nós temos a modalidade Standard, a qual qualquer cliente tem acesso, então não é necessário nenhum tipo de contrato para que os clientes possam utilizar essa modalidade Standard. O que a modalidade Standard contempla? Ali nós temos o suporte técnico telefônico, que é o nosso hotline, suporte técnico em campo, então atendimento em campo, onde nós mandamos um especialista para fazer esse atendimento, os serviços de reparo, nós temos uma oficina de reparo e os produtos podem ser enviados para a nossa oficina, nós temos a parte de sobressalentes, então a gestão de peças sobressalentes nós também temos dentro da nossa Customer Service e esse contrato, essa modalidade Standard, ela traz uma possibilidade de todos os clientes serem atendidos dentro dela. O detalhe é que não existe nenhum contrato que limite o tempo de atendimento para isso. Então a modalidade Standard, do mesmo modo que o cliente não tem obrigatoriedade de compra, nós como Siemens dependemos da disponibilidade dos nossos recursos para fazer o atendimento nessas demandas, ou seja, se o cliente nos solicita um atendimento em campo e nós não temos o técnico naquele momento, nós vamos passar para os nossos clientes a disponibilidade, a próxima disponibilidade, e aí nós realizaremos o atendimento. A modalidade seguinte, que é o banco de horas. Então, o banco de horas, ele vai trazer uma característica diferenciada, aonde o cliente assume um contrato com a Siemens e esse contrato vai delimitar o tempo de atendimento, ou seja, nós fazemos um contrato normalmente de vigência anual, onde esse contrato delimita ali os tempos de resposta para atendimento em campo, tempo de resposta para atendimento telefônico e os preços praticamente já estão definidos ali. Então, normalmente esse contrato ele tem a vigência de 1 ano e durante esse ano o cliente pode nos solicitar quantas vezes forem necessárias para fazer um atendimento e ali ele já sabe o quanto tempo nós demoraremos para ter mobilizado um técnico ou um especialista em campo ou para ter respondido um chamado telefônico. A característica bem diferente da modalidade de banco de horas para a modalidade Standard é que na modalidade Standard, todas as vezes que for necessário um atendimento, o cliente tem que solicitar, verificar a disponibilidade, trabalhar nos trâmites burocráticos, que é a elaboração de oferta, aprovação da mesma, para aí sim nós enviarmos o nosso especialista e ainda de acordo com a disponibilidade do mesmo. Já na modalidade banco de horas, isso não é necessário porque nós fazemos um contrato onde já tem preços definidos, normalmente os pedidos já estão todos pré-aprovados e ali nós fazemos o atendimento desse chamado de maneira muito mais rápida, ou seja,
A grande diferença é o padrão do atendimento do tempo no tempo de resposta, porque tem um contrato que está delimitando esses tempos, e a flexibilidade. O cliente não necessariamente precisa todas as vezes solicitar um pedido, uma oferta para que a gente possa fazer o atendimento. A modalidade seguinte é o SeQure, que é o propósito da nossa apresentação. Então, se vocês forem percebendo, todas as modalidades, uma vai sobrepondo a outra. Então, o banco de horas sobrepõe a Standard e o SeQure sobrepõe o banco de horas, que automaticamente está contemplando a Standard também. Então, o SeQure, ele tem as mesmas características do banco de horas, mas com algumas agregações de valores ali, que é a parte de transformar as manutenções corretivas em manutenções preventivas. Então, nós temos alguns elementos dentro desse portfólio que são elementos que vão gerar valores para que a gente consiga detectar uma falha antes mesmo do que ela aconteça. Eu vou detalhar esses elementos com bastante propriedades nos próximos slides. E por fim, o LCS. O LCS é o contrato de Life Cycle Services. Então, este contrato ele tem a característica de cuidar da base instalada como um todo, onde normalmente num período de 5 anos o cliente vai pagando parcelas ali durante esses 5 anos, e no final da vigência desses 5 anos ele tem a atualização das versões instaladas na planta. Ou seja, é um contrato onde você dilui o valor do investimento de uma atualização em parcelas anuais, mensais, enfim, a definir. E aí, no final da vigência desse contrato, que normalmente é de 5 anos, a gente faz a atualização do sistema como um todo. E os outros elementos de portfólios estão ali contemplados, ou seja, durante esses 5 anos o cliente também passa a ser assessorado na base instalada. Legal. Aqui com foco basicamente no SeQure. O SeQure ele contempla esses elementos de portfólio, então o banco de horas mais o CRSP. O CRSP é uma plataforma de acesso remoto, é o Common Remote Service Platform. Então essa ferramenta é o que vai fazer com que a gente também tenha mais agilidade, ou seja, um atendimento presencial em campo não tem necessidade de, em alguns atendimentos, né, dependendo da criticidade do problema, não tem necessidade de que a gente se mobilize um dos nossos técnicos em campo para fazer o atendimento. A gente faz o atendimento de maneira remota. Então o banco de horas ele está agrupado com o CRSP. Nós fazemos o atendimento em campo utilizando plataformas remotas. E aí, elementos para avaliação da base instalada, o IBS, que é o Inventory Baseline Service. Qual a característica do IBS? Ele faz a coleta de dados de toda a base instalada para que a gente avalie o que está embutido nessa base instalada e determine as modalidades ali, as formas de trabalhar de maneira preventiva. Então o IBS vai ser a ferramenta que vai coletar os dados para nos trazer essa transparência. Nós vamos detalhar ela também nos próximos slides. Junto com o IBS, ele vai gerar informações para alimentar o LIS, que é o Life Cycle Information Service, e o PSA, que é o Preventive System Analysis. O que esse LIS e esse PSA fazem? O LIS ele vai trazer um relatório muito focado nos componentes. Então eu vou olhar o hardware ali, se ele está descontinuado ou não. Eu vou olhar o tempo de falha normalmente típico daquele hardware. Eu vou olhar as versões de firmware dele, se estão atualizadas ou não. E isso nós vamos detalhar nos slides a seguinte, que é a análise Basic, o Extended e o Comprehensive Operation. Então eu vou detalhar cada uma delas e aí vocês vão entender a diferença entre elas. O PSA, Preventive System Analysis, esse ele tem um foco mais nos logs dos computadores, então ele avalia log de Windows, log dos controladores, incompatibilidade de softwares. A gente sabe que as estações de operações normalmente são operadas por diversos usuários em turnos diferentes, com características diferentes, então normalmente elas estão sofrendo alterações e pode ser que o que estava funcionando hoje amanhã não esteja mais porque houve alguma alteração dentro do controle e dentro do computador, e isso fez com que algum software foi instalado adicionalmente e gerou uma incompatibilidade. Então o PSA ele faz continuamente essa monitoração aí. Adicional a isso, nós temos dentro dos elementos do SeQure o LSS, que é o Legacy System Services. Ou seja, todos esses elementos nós também conseguimos ofertar para sistemas descontinuados. Então, se o cliente tem um sistema descontinuado, não tem problema. A gente adiciona ao SeQure o LSS e passa a fazer o mesmo atendimento como versões atuais,
dentro de versões descontinuadas. E por fim, tudo isso geram valores e geram informações, o qual nós podemos trabalhar nas melhorias. Então, o propósito do Seeker durante a vigência dele é trazer transparências, pontos de melhorias, e isso a gente pode trabalhar dentro do Seeker utilizando do banco de horas. Uma vez que o banco de horas ele está ali com alguma disponibilidade de atuação dos nossos técnicos, a gente utiliza parte daquelas horas para fazer os atendimentos, para fazer as sugestões de melhorias e aplicar isso. Legal, vamos trabalhar aqui primeiro no IBS, que é o Inventory Baseline Service. Então existe uma ferramenta, é um software chamado SAS-DC, que é o Semantic Assessment Suite Data Collector. Qual que é o propósito desse software? Ele é um software que vai coletar todas as informações da base instalada, ou seja, essas informações elas vão ser coletadas a partir de um único ponto da estação de engenharia, e aí nós fazemos a coleta geral de todos os componentes. Então ali nós vamos coletar informações de hardware, informação de software, informação de firmware, informação do sistema operacional, todas as informações necessárias para que a gente consiga trabalhar nos elementos ali, gerar os relatórios e olhar a criticidade, onde que são os pontos prioritários que a gente deve atuar. Através do SAS-DC, o que fez a coleta dos dados, nós vamos alimentar o SAS-IA, que é o Data Analyzer. Então ele é quem vai fazer a análise daqueles dados que foram previamente coletados. Então eu coleto os dados, armazeno num pendrive, dentro desse pendrive eu jogo no SAS-IA e o SAS-IA vai fazer a avaliação dessas informações para nos trazer o relatório. Uma característica importante é que o SAS-DC ele pode ser executado por vocês ou ele pode ser executado por nós. Não existe nenhuma complexibilidade na ferramenta que necessite de que um especialista da Siemens faça a coleta. Essa coleta pode ser feita por vocês e nós, do lado do suporte técnico, iremos fornecer todo o suporte necessário para que vocês realizem essa coleta. E aí o SAS-IA não, o SAS-IA é uma ferramenta que faz a avaliação daquele relatório e essa avaliação ela é feita na Alemanha, ou seja, o Seeker ele tem uma pegada muito digital nos negócios. As avaliações, as coletas de dados, a avaliação desses dados ela é feita de maneira digital, então não existe interação humana aqui para fazer essa análise. São ferramentas que executam as análises e nos trazem os relatórios, os reports. E aí eu vou detalhar agora cada um desses reports aí para vocês. Então o primeiro, o LIS Basic Information, o que ele vem, o que o Basic Information traz de informação para nós? Então ele traz informações referentes ao ciclo de vida, à obsolescência dos componentes. Então nós vamos ter uma coleta de cada um dos códigos de encomenda dos componentes existentes nas instalações e nós vamos trazer a transparência do ciclo de vida, ou seja, o prognóstico do ciclo de vida daqueles componentes. Então eu consigo saber ali se é um componente que está descontinuado e não tem sucessor disponível, é um componente que está descontinuado, mas existe um sucessor compatível ou parcialmente compatível, não está descontinuado, mas o prognóstico de vida dele é de menor de 1 ano, de 1 a 2 anos, de 2 a 5 e maior que 5. Então, essa informação é uma informação do fabricante, nós como Siemens detemos essas informações e trazemos a transparência para vocês referente a isso. Um exemplo desse relatório, aqui eu fiz uma análise de alguns componentes e aí a gente consegue enxergar nesse gráfico pizza cada um desses, ou cada grupo desses componentes, né? Então a gente consegue ver que foram analisados um número X de componentes, 18 componentes no caso, e 13 componentes com variáveis diferentes, ou seja, são 18 componentes no total, mas apenas 13 variações. Dessas 13 variações, eu consigo classificado por número e por cores, identificar onde cada uma delas está. Então eu posso ter nesse relatório o que está marcado em azul, que são componentes não reconhecidos, ou seja, provavelmente são componentes que não são da Siemens. Na classificação de número 2, que é a vermelha, eu trago componentes que estão totalmente descontinuados. Na classificação 3, estão descontinuados, mas existe sucessor. Na classificação 4, prognóstico de vida de 1 ano. Na classificação 5, de 1 a 2. 6, de 2 a 5 e assim diante, de maior que 5 na classificação 7.
Então eu consigo saber aonde que o meu componente está classificado dentro desse gráfico e direcionar os meus investimentos. Ou seja, eu tenho um componente que está na classificação totalmente descontinuado, sem sucessor compatível. É nele que eu devo investir. É nele que eu devo fazer um trabalho para modernizar, ou é nele que eu devo investir em um spare parts. Então eu consigo direcionar o investimento a modo que eu tenha um estoque assertivo, a modo que eu tenha uma planta sustentável. Bom, então aqui nós vamos ver agora o relatório do Extended Analysis, ou seja, qual a diferença do Basic Information para o Extended Analysis, ou seja, o que adicionalmente o Extended me traz comparando com o Basic. Então, o Basic, ele trazia informações referentes ao ciclo de vida de cada um dos componentes. O Extended, além do ciclo de vida, ele me traz informações referentes ao MTBF. O que é MTBF? Mean Time Between Failure, ou seja, o tempo médio entre falhas que esse componente apresenta. Então, essa também é uma informação estatística que o fabricante consegue fornecer, e aí este tempo vai também fazer com que você direcione os seus investimentos de forma correta. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um componente que o MTBF dele é de 20 anos. E aí eu já estou utilizando ele há 10 anos. Significa dizer que eu ainda estatisticamente não tenho que me preocupar com ele, porque eu ainda tenho 10 anos de uso. Mas eu posso ter esse mesmo componente com MTBF de 20 anos e dizer que o tempo de uso dele já está em 20 ou 25 anos. Eu já estou na eminência estatística de que o componente apresente uma falha. Então aqui eu também consigo direcionar o melhor local para estar investindo, para ter um spare part ou para fazer a reposição do item, se for um item crítico. Essa é o que agrega de valor dentro do Extended. E aí aqui a gente vê um exemplo do report, do relatório que é entregue através do Extended. Então, sempre nesse formato PITS, eu também consigo descobrir ali aonde o meu componente está classificado. Se ele está classificado em um item desconhecido, onde nós Siemens não temos informações, ou se está de até 10 anos, de 10 a 20 ou maior que 20 anos. Então eu consigo saber quais os componentes estão classificados dentro de cada uma dessas etapas aí do MTBF desses componentes. E aí agora nós vamos olhar a diferença ou o que agrega de valor adicional no Comprehensive. Então, como vocês conseguem perceber, um vai sobrepondo o outro. Então, quando eu faço o Comprehensive, eu tenho as informações contidas no Basic, as informações contidas no Extended e, adicionalmente, eu trago as informações do Comprehensive. O que o Comprehensive traz de informações adicionais? Ele traz as informações referentes às versões dos componentes, ou seja, eu consigo saber se aquele componente está na última versão de firmware, se aquele componente existe algum FAQ relacionado a ele, o histórico de falhas daquele componente, o histórico de versões daquele componente. Então, por exemplo, eu consigo saber que eu tenho um componente numa versão de firmware desatualizada e consigo saber quais foram as modificações que aconteceram nas atualizações de firmware. Então, nós já vimos, enquanto fabricante, diversos problemas que foram solucionados apenas por uma atualização de firmware. Então, essa transparência de você saber aonde o seu componente está localizado em questão de firmware, ou se existe algum FAQ de algum outro usuário que teve o mesmo problema que você, isso agrega um valor absurdo, uma vez que você tem isso mapeado e você sabe quais são as consequências, quais são as justificativas para fazer essa atualização ou não. Eu vou mostrar no próximo slide um relatório disso para vocês. Olha o que vem no relatório do Comprehensive. Ele vai trazer, novamente, as informações do ciclo de vida, as informações do MTBF e vai trazer um gráfico desse dizendo, olha, para esses componentes já existiram diversos firmwares disponíveis, diversos downloads, diversas aplicações de exemplos, diversas ferramentas para utilizar em conjunto com esses componentes. Então tudo isso é exibido através do Comprehensive. Ou seja, olhando aí as variações, né, entre Basic, Extended e Comprehensive, o Comprehensive é o que vai trazer as informações completas, ou seja, tem informações muito valiosas aí que vão fazer com que a gente trabalhe de maneira preliminar numa possível correção de falha. Não significa que o seu firmware não está atualizado e você não teve problema, que você não vai encontrar. Como eu disse anteriormente, os sistemas eles são dinâmicos, então as mudanças vão acontecendo e uma determinada mudança
pode fazer com que aquela mudança, combinado com o firmware desatualizado, gere algum problema e faça com que você tenha uma parada ou algum problema crítico na instalação. Isso é o LIS, o Life Cycle Information Server. Agora vamos falar um pouquinho do PSA, o Preventive System Analysis. O que esse PSA faz? Ele tem o mesmo propósito de coletar as informações, avaliar essas informações e trazer inputs ali, trazer informações referentes aos problemas que eu estou enfrentando, ou se eu não estou enfrentando, melhor ainda, não tenho problemas a serem corrigidos, a minha instalação está de acordo, mas isso não significa que eu não deva fazer novamente uma avaliação através do Preventive System Analysis, ou seja, essas modificações elas são constantes novamente e às vezes alguma mudança pode gerar uma incompatibilidade e a qual o PSA deve detectar. Então vamos ver um pouquinho do fluxo do PSA. Eu coleto as informações usando o mesmo coletor, o SAS-DC é sempre o coletor de dados que eu utilizo para fazer a coleta dessas informações. Eu compilo essas informações, né? Ou seja, eu envio essas informações através do Data Analyzer. Essa ferramenta ela vai avaliar essas informações. As informações avaliadas, ela vai trazer um relatório. Esse relatório ele vai ser averiguado por um especialista para colocar criticidade nas coisas ali, porque olha, eu tenho um problema de firmware de uma CPU. Bom, o firmware de uma CPU, ele é mais crítico do que um problema de firmware de um cartão de I/O. Então, esse especialista ele vai pontuar quais são os itens mais críticos ali e vai gerar um relatório. Com base desse relatório, nós, junto com os nossos clientes, a gente senta ali a quatro mãos e trabalha. Olha, isso deve ser feito agora, isso deve ser feito depois e planeja um plano de ação para a execução dessas medidas que vão ser exibidas, que vão ser relatadas após a execução do PSA. Então vamos ver o que o PSA ele detecta quando ele é executado. Bom, como eu disse, o SAS-DC é o mesmo, o Data Collector é o mesmo. Então, eu avalio ali o que eu quero, né? Eu seleciono o que eu quero coletar e aí eu posso selecionar arquivos de log do Simatic, arquivos de log do Windows, arquivos de informações referente ao Diagnostic Buffer da minha CPU. Então eu sei que a minha AS está apresentando uma falha cíclica ali, ou apresentou uma vez e não apresentou mais. Então, com base desse relatório é que eu vou fazer a análise. Então eu seleciono o que eu quero coletar através do SAS-DC e aí executo o SAS-DC. O SAS-DC executado, ele vai me gerar informações referente ao que eu selecionei que eu quero coletar. E aí eu vou avaliar essas informações. Então vamos ver no próximo slide o que vem dentro dessas informações ali. O levantamento de dados é rápido, porque é uma ferramenta. Como eu disse, o SAS-DC ele é todo autônomo, ele é digital. Então eu espeto ele lá, faço a coleta, sei lá, demora em torno, a gente tem exemplos aí de uma planta de açúcar e álcool, de bioetanol, que demorou 4 horas para coletar todas as informações da planta inteira. Então a coleta ela é rápida comparando com o nível de informações que ele traz. Imagina você ter que ir instrumento a instrumento, avaliar o código, avaliar a versão de firmware. Então a coleta ela é muito rápida e eficiente. A análise é intensiva, eu tenho um monte de informações. Então essa mesma coleta que demorou em torno de 4 horas, ela trouxe ali 4 ou 5 gigas, aproximadamente 5 gigas de informações. E aí eu vou tratar essas informações. Essas informações elas vão estar relacionadas aos meus produtos, o qual eu selecionei que eu queria coletar diagnóstico. E aí, com base dessas informações, avaliada por uma ferramenta, depois colocado o nível de criticidade por um especialista, eu trago um relatório com toda a transparência da minha instalação. E aí, de posse desse relatório, é que nós vamos sentar juntos e definir um plano de ação para corrigir esses problemas. Então aqui, as vantagens do PSA. Minimiza risco. Uma vez que você sabe aonde é o seu ponto crítico, você consegue direcionar os esforços. Detecta causas. Eu consigo detectar causas e não somente sintomas. Eu consigo descobrir, olha, você está com o firmware desatualizado, talvez não tive sintoma, mas isso pode gerar um sintoma posteriormente, ou pode ser que esteja gerando e eu ainda não descobri. Aumenta a disponibilidade. Uma vez que eu trabalho na parte preventiva do negócio, eu não me preocupo com ou eu me preocupo com a
prevenção daquelas falhas e não com correção. Eu não vou trabalhar na esfera corretiva, eu vou trabalhar na esfera preventiva. E eu garanto a sustentabilidade. Uma vez que está tudo funcionando normalmente, eu garanto que eu planejo uma produção, eu vou conseguir cumprir aquela produção porque eu não vou ter problemas de interrupção ali devido a alguma falha. Então, o PSA, em conjunto com o LIS, ele vai te trazer um cenário de conforto. Esse é o propósito do Siqueira, trazer um cenário onde você passe a trabalhar de uma maneira proativa e não de uma maneira reativa. Aqui um exemplo desse relatório do PSA. Então eu tenho ali as informações referente ao que foi coletado e aí a gente caracteriza por cores. Então eu tenho as cores verde, vermelho e amarelo. Isso é a prioridade, ou seja, o que está verde significa que está tudo ok, eu não preciso me preocupar nesse momento. Não necessariamente isso vai permanecer ok eternamente. Frequentemente eu tenho que fazer uma análise do PSA e do LIS para avaliar se nenhum componente saiu da esfera ali de segura e foi para uma outra classificação. O amarelo são ações que eu tenho que tomar, mas que não são tão críticas, ou seja, eu posso planejar o momento de executar aquelas ações. E o vermelho são ações mais críticas, então eu tenho que o mais rápido possível solucionar esses problemas. Então o PSA ele vai trazer esse relatório combinado com a avaliação dos especialistas e de vocês, a gente consegue definir e traçar um plano de ação perante a essas medidas. Bom, e assim eu encerro a minha apresentação. Nós estaremos disponíveis nos stands para esclarecimento de dúvidas ou qualquer informação adicional. Então agradeço a todos vocês, muito obrigado e até logo.